Meus irmãos, nós vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós estamos estudando o seu prólogo ou introdução. O prólogo do Evangelho de João compreende capítulo 1, versículos de 1 a 18. Nós começamos a ver no domingo passado os 3 primeiros versículos do Evangelho de João, e o prólogo pode ser dividido da seguinte maneira, ou nós sugerimos a seguinte divisão: versículos de 1 a 3, sua primeira parte, onde nós vimos no domingo passado o apóstolo João tratando da grandeza incomparável de Cristo. O Senhor é grandioso, incomparavelmente acima de todas as coisas. Ele é o Verbo que criou todas as coisas, Ele é o Verbo que sustenta todas as coisas. A palavra verbo quer dizer palavra. Na língua grega, logos, palavra ou verbo. Então, a segunda pessoa da Trindade Santíssima é a palavra. Pela palavra o universo foi criado, pela palavra o universo ainda hoje é sustentado, pela palavra aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados tornam a vida. A segunda parte, que é o que nós vamos ver hoje, ou continuar a ver, compreende os versículos de 4 a 13, que fala sobre a grandeza do amor de Cristo. Então você tem, versículos de 1 a 3, a grandeza incomparável de Cristo, versículos de 4 a 13, a grandeza do amor de Cristo, e a conclusão do prólogo, versículos de 14 a 18, a grandeza da graça de Cristo. Então nós vamos prosseguir, apenas lembrando que quando tratamos sobre a grandeza de Cristo, a sua grandeza incomparável, o apóstolo João vai mostrar que o Senhor Jesus é o eternamente preexistente. No princípio continuava a palavra, e a palavra continuava com Deus, e a palavra era continuamente Deus. Este é o sentido na língua grega, esta é a força na língua grega, que é a língua original com que Deus revelou as páginas do Novo Testamento. Vimos também que a palavra estava continuamente para Deus, literalmente. Então, Ele é o eternamente pré-existente, Ele é aquele que está eternamente em relacionamento com Deus. Então, vimos também tratamos também deste assunto juntos. Ele também é eternamente Deus. O versículo 1 diz que e a palavra era Deus, ou seja, Ele é o eternamente preexistente, eternamente em relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo, e é eternamente Deus. Então a divindade de Cristo é claramente afirmada no versículo 1 do Evangelho de João, em seu prólogo, no capítulo 1. Esta é a declaração, vimos, teológica mais compacta, mais resumida e ao mesmo tempo pujante de toda a Escritura. Jesus sempre existiu, desde toda a eternidade, como Deus, em perfeita comunhão com Deus Pai, e embora não seja mencionado aqui também com o Espírito Santo, como nós já falamos, ou seja, Ele é o Cristo cósmico. Um detalhe importante aqui, quando nós falamos sobre o nome de Jesus, é o mesmo nome que ocorre no Antigo Testamento para Josué, que quer dizer na língua hebraica, Iavé é Salvador, ou Iavé é a salvação. Cristo é o seu título, ou seja, Cristo não é o nome de Jesus. Jesus é o nome da segunda pessoa da Trindade, como se revelou a nós no mundo. Cristo é o seu título, é a mesma palavra na língua hebraica para ungido. Na língua hebraica, no Antigo Testamento, a palavra Cristo é Messias. No Novo Testamento, na língua grega, Christos, de onde nós temos a palavra Cristo. Então, as palavras significam o ungido de Deus, ou seja, aquele que foi separado por Deus para ser o nosso profeta, sacerdote e rei. Ele é o eternamente criador, também nós vimos isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, como ele é o eternamente criador,
Só Ele conhece perfeitamente a sua criação e sabe onde nós precisamos ser tratados, corrigidos. Ele conhece os lugares perfeitos ou precisos da nossa vida que precisam ser ajustados para que tudo esteja em perfeita ordem. Nós usamos até uma ilustração final na mensagem passada, apontando para o fato de que Cristo sempre sabe qual parafuso da nossa alma apertar. Ele sabe qual cinta deve soltar. Ele sabe o que é melhor para o ajuste da nossa alma. Então, sendo o nosso Criador, o desafio é para que nós descansemos nele, para que nós confiemos a nossa vida unicamente a Ele, porque se nós não considerarmos a grandeza incomparável de Cristo, nada mais fará sentido para nós. Hoje nós vamos prosseguir, vamos ver acerca da grandeza do amor de Cristo, mas antes disso, me permitam ler novamente o prólogo para melhor assimilação da nossa parte. Vamos lá. João capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém. Então vimos a grandeza incomparável de Cristo. Hoje vamos prosseguir, versículos de 4 a 13, vamos tratar sobre a grandeza do amor de Cristo. A grandeza do amor de Cristo é aparente na linha inicial do Evangelho de João, onde ele é claramente revelado e identificado como a palavra, ou verbo. Nossa tradução utiliza a palavra verbo. E eu poderia gastar muito tempo aqui tratando sobre a riqueza histórica na literatura grega, na literatura helênica, sobre a palavra verbo, sobre este termo e o seu principal significado. A palavra, para palavra, como eu disse aos irmãos, o termo para palavra ou para verbo na língua grega é logos. É uma palavra que não é estranha para nós. O logos quer dizer palavra ou também pode ser traduzida como verbo. Mas nós queremos aqui apenas identificar ou fortalecer o sentido do que João quis, do que João pretendeu, sob inspiração do Espírito Santo, quando usou ou se referiu à palavra logos para apontar para Cristo, ou para falar sobre a revelação da segunda pessoa da Trindade. Aqui, Cristo sempre procurou se revelar deste modo. Nós vamos encontrar referências, eu mostrei para os irmãos no domingo passado, quando no próprio prólogo da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, que nós encontramos no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, a palavra ali está presente. No princípio criou Deus o céu e a terra, o Pai, primeira pessoa da Trindade.
A terra, porém, estava sem forma, ela estava disforme ainda e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Terceira pessoa da Trindade, Deus o Espírito. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A partir daí nós temos a revelação da segunda pessoa da Trindade. Ele sempre foi a palavra, ele sempre foi o verbo, o Logos de Deus. O que João vai fazer claramente é esta conexão. E ele começa então a conectar, quando ele fala, por exemplo, de que o verbo ou a palavra, Cristo Jesus, é o eternamente criado. Claramente ele está fazendo uma referência ao fato de que na eternidade ele já existia, pois sempre existiu, e ele é a razão por que todas as coisas existem ou vieram a existir. Então, se eu pudesse usar uma paráfrase aqui para interpretar o versículo 1 de João, capítulo 1, que poderia nos ajudar a ler ou a entender esta questão, traduziria: no princípio era a comunicação. Seria uma paráfrase. A paráfrase nunca pretende dar o sentido mais próximo do texto original, mas a paráfrase tem por objetivo ajudar, é uma maneira de explicar o que aquele versículo quer dizer. Então, se eu pudesse usar uma paráfrase aqui, para que a gente lesse bem, eu usaria: no princípio era a comunicação. Então, desde a criação do homem, Cristo procurou se comunicar com ele de forma amorosa. Eis aí a grandeza do amor de Cristo. Cristo sempre foi a palavra, e o fato de ele ter sido sempre a palavra deve nos lembrar que também ele sempre nos amou, pois a natureza do amor é se expressar. A natureza do amor é encontrar o seu objeto, o objeto que se torna o motivo da expressão de seu amor. Então, no princípio era a comunicação. Observem novamente os versículos 4 a 13, por favor. Aqui você vai perceber que João vai utilizar uma figura de linguagem, uma metáfora de Cristo como a luz. Ele vai enfatizar com isso a revelação dele, a palavra como a luz, a sua rejeição e recepção de seu amor quando ele veio ao mundo. Observe, versículos 4 a 13, mais uma vez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Você nota então a metáfora de Cristo como luz. A luz resplandece nas trevas, versículo 5, e as trevas não prevaleceram contra ela. A revelação de seu amor por meio desta luz. Versículos 6 e 7, você tem aí a identificação do último grande profeta, o primo do nosso Redentor, João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, versículo 7, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E o 8 ainda fala a respeito dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, ele veio como testemunha da luz. Versículo 9 então: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O apóstolo então ainda fala da revelação deste grande amor de Cristo, identificado ou representado por meio da luz. Agora, observem a sua rejeição. Versículos 10 e 11: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, a revelação foi dada, mas a luz foi rejeitada, o amor de Cristo foi rejeitado. Mas como a luz sempre dissipa as trevas, alguns então recebem o seu amor como veio ao mundo. É a conclusão aí desta segunda parte, vejam versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais
não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esta recepção do amor de Cristo, portanto, não foi algo natural da parte do homem, pois naturalmente o homem ou a humanidade rejeita a revelação do amor de Cristo por meio da sua luz. Então, o que João trata aqui por meio deste símbolo? Veja, primeiro ele fala sobre a luz que foi revelada, como eu disse aos irmãos. Em termos mais claros, Cristo é descrito aqui como a luz. Num sentido físico, a Bíblia vai dar para nós provas claras de que Jesus é a luz. Você vai ter, por exemplo, outras evidências ou ocorrências nos outros evangelhos, como o evangelho de Mateus, como o evangelho de Marcos, em que Jesus claramente se revela com tamanha glória a brilhar uma luz ofuscante. João também vai falar sobre isso no capítulo 17. Então, você vai encontrar evidências de que, no sentido físico, Cristo é a luz do mundo, sem sombra de dúvidas. Mas a ênfase que o apóstolo João está dando aqui é no fato de ser ele espiritualmente a luz que traz vida para um mundo em trevas. Então, embora você vá encontrar evidências, provas na Bíblia que de forma física Jesus é a luz do mundo, de que quando ele manifesta a sua glória, ele brilha de uma forma muito forte, como uma poderosa luz. Basta nos lembrar que quando João está na ilha de Pátimos e ele recebe a revelação do Apocalipse, logo no capítulo 1, quando ele enxerga a Cristo Jesus como esta luz poderosa em toda a sua glória, ele cai como morto. Então, sem sombra de dúvida, a Bíblia fala sobre isso. Mas no Evangelho, a ênfase aqui está no fato de que ele é espiritualmente a luz que veio ao mundo para tornar os homens que estavam mortos em seus delitos e pecados vivos, ou para vivificar o mundo. Veja só, quando nós falamos sobre isso, nós temos a prova. Observem mais uma vez, por favor, o versículo 9, aí do Evangelho de João. O versículo 9 revela que toda a humanidade se beneficia da luz de Jesus, a saber, versículo 9, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, essa luz que veio ao mundo traz benefícios ainda hoje para os homens, mas o objetivo maior é alcançá-los por sua graça e libertá-los da escravidão de seus pecados e da condenação eterna. Mas não obstante tudo isso, a Escritura deixa claro que o fato da luz de Jesus estar presente e brilhante no mundo condena todos aqueles que o rejeitam. Veja só, abra comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Observem que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que isso acontece, essa luz que se revela a toda a humanidade, acontece por meio da natureza e também da consciência do homem. Veja que o Senhor já manifesta entre eles a sua glória, e observem aqui a ideia no versículo 20,
de que tudo isso claramente se reconhece desde o princípio do mundo. A ideia de que onde a claridade chega, onde a luz brilha, as trevas se dissipam. No sentido de que os homens, portanto, eles estão sendo ainda hoje beneficiados por esta luz, mas infelizmente rejeitam a luz que vem do próprio Cristo. É por essa razão que o apóstolo Paulo vai lembrar que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Claramente tudo isso se revela por meio da obra criada. Mas se você caminhar um pouco mais, eu falei criação e consciência. Notem, através da criação, os homens se tornam indesculpáveis, porque esta verdade que está clara, brilhante, diária, diante de seus olhos, também está presente em suas mentes, e eles não podem negar isso. Capítulo 2 de Romanos, observem o que diz os versículos 14 a 16, capítulo 2, versículos 14 a 16, quando, pois, os gentios que não têm lei, uma referência então àqueles que não têm acesso à palavra. Vamos pensar hoje, naqueles dias, os judeus, o povo de Deus, que tinha acesso à palavra, tinha conhecimento destas coisas, reveladas de forma especial. Romanos 1 vai falar da revelação geral. A revelação geral aponta para o fato de que Jesus, a palavra, brilha sobre todo o mundo, e este brilho é percebido por meio da obra da criação, e isto está presente na consciência humana, é fato. Mas aí, observem, você poderia aprofundar mais o argumento e dizer, mas pastor, e o que dizer então daquelas tribos distantes, que não tiveram contato com a palavra? O que dizer então daqueles povos que nunca ouviram falar de Deus? Será que o Senhor não vai lidar com eles de uma forma diferente? Observe então, Paulo vai explicar isso para a gente. Romanos 2, do versículo 14, eles se enquadrariam aqui entre os povos gentios ou incrédulos, quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, notem, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Então, criação, o homem faz parte da criação, criado à imagem de Deus, possui uma consciência, uma alma, de modo que até mesmo dentro de si mesmo o homem tem essa luz, e ele não pode negar o fato de que o Verbo é o Senhor e Criador de tudo. Isso não tem nada a ver com salvação. É importante destacar aqui, eu estou falando de um conhecimento que torna o homem indesculpável, porque ele só vai conseguir enxergar estas coisas de modo a correr para Cristo e o receber como seu Senhor e Salvador, se uma obra da graça de Deus for operada em sua vida. Mas o que torna todo homem indesculpável? O fato de que ele não pode dizer que o Senhor não se revelou para ele, que a luz não veio ao mundo, de que ela brilha e ainda hoje sustenta todas as coisas, de que ela está presente na consciência dos homens. O pensamento então, o argumento aqui, de que o nosso Senhor é luz para o mundo, e no sentido do Evangelho de João, luz espiritual, nos dá uma visão muito animadora quanto ao papel e ao propósito da igreja, de entender que a tentativa do nosso Redentor é fazer com que a sua palavra, que vai fazer também com que brilhe a luz do Evangelho para os homens, alcance o mundo. Por isso que há uma conexão entre o que Cristo fez, o que Ele realizou por seu povo,
e a grande comissão depois que ele entrega para o seu povo, a igreja. Eu não posso simplesmente dizer assim, bom, se todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, até mesmo aqueles que estão habitando em lugares distantes, inóspitos, e que por isso eles não podem dizer no final de tudo, eu nunca ouvi falar de Cristo, que era um cântico antigo, emotivamente humanista, que se cantava muito nas igrejas. O indivíduo vai chegar no dia do juízo e ele vai cantar isso, nunca falaram para mim de Cristo. Isso não vai colar no dia do juízo, infelizmente, não vai. Por quê? Porque os homens já estão nessa posição, indesculpáveis. Mas veja que o contraponto então oferecido pelo Senhor, o que nós chamamos de a livre oferta do Evangelho na teologia reformada, o resgate da teologia da reforma, é que o Senhor comissiona o seu povo a levar essa luz para todo mundo. Então, você deve ir, você deve levar onde o Senhor colocar você, esta luz que vai então resplandecer sempre em meio às trevas. A metáfora aqui ela é importante porque onde a luz vai, a escuridão ela desaparece. Onde a luz chega, a escuridão ela é dissipada. Onde a luz então está presente, ela revela a verdadeira natureza da vida. Tudo precisa de luz. Nenhum lugar com a menor rachadura pode reter a sua presença ou a sua influência. Diz o apóstolo, a luz resplandece nas trevas. Está lá no versículo 5. E as trevas então não conseguem vencê-la. Literalmente, o que isso significa? Que a luz brilha continuamente em meio às trevas, que Cristo está continuamente bombardeando cada canto do mundo e cada canto dos corações dos homens através da obra de seu Espírito, por meio da natureza e em suas consciências através das Escrituras. A igreja, portanto, não pode perder o seu foco, o seu objetivo, a sua função. Por isso que adorar ao Senhor a cada primeiro dia da semana é um combustível combustível espiritual que vai mover o crente durante a semana a não esquecer deste grande chamado. Fazer discípulos de todas as nações, como testemunhas do Evangelho, é fazer a luz do Evangelho resplandecer em meio às trevas. É um trabalho contínuo da nossa parte, é um trabalho que nós devemos abraçar e assumir todos os dias. É a luz que trata os nossos corações, os cantos mais escuros da nossa alma, e é a mesma luz que vai possibilitar salvação para os eleitos de Deus espalhados pelo mundo. Jesus então é apresentado dessa forma, e aqui eu preciso dizer, esteja você nesta manhã com Cristo ou sem Ele, é necessário que você medite sobre o fato de que o apóstolo revela como a luz que veio ao mundo para dissipar continuamente as trevas, ou seja, ele não fez isso apenas quando encarnou e desenvolveu seu ministério terreno, mas ele continuamente dispersa as trevas. Então, quer você esteja com ele ou não nesta manhã, você precisa meditar sobre estas coisas, pois disso depende a sua vida. Você precisa entender a extensão do seu amor, a grandeza do seu amor, revelado em João como aquele que veio para ser a luz do mundo. E como a luz amorosa, então, do nosso Senhor Jesus foi recebida pelos homens. João continua, vamos voltar para lá, e ele vai nos mostrar isso. Ele vai dizer nos versículos 10 e 11 que esta luz ela foi rejeitada. Veja que em sua revelação, Jesus, ele sempre
fez uso de seus instrumentos, de seus servos. Você tem essa descrição nos versículos 6 e 7, ou versículos 6 a 8, melhor falando, quando há um destaque no ministério de João Batista, mostrando que ele foi o último grande profeta que veio para preparar o caminho do Senhor, mas ele não era a luz, ou seja, ele veio como testemunha, assim como nós devemos ser testemunhas de Cristo. E o destaque então continua sendo a respeito da luz, falando a respeito da luz. Por que razão? Porque ele vem e manifesta grande amor, ele vem para lembrar que aqueles que estavam ali, presentes no mundo, estavam vivos e continuavam a fazer o que deveria ser feito e viver como estavam vivendo, porque ele dava sustentação, mantinha cada uma das suas almas, mas a luz foi rejeitada. É o que vai dizer então a continuação, né, do prólogo do Evangelho de João. Vai afirmar que infelizmente a maioria dos homens rejeitou a luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, é o que está dito no versículo 5. A ideia é: a escuridão não conseguiu dominá-la, e isto aqui é muito importante. Fala acerca de domínio, fala a respeito de quem reina sobre os homens, fala a respeito do que nós estamos presenciando hoje, quando os homens se rebelam contra o domínio da luz, e eles então agora amam mais as trevas e invertem tais valores. Isso não quer dizer que a luz, ela então perde a sua força, não, ela continua a dominar, as trevas não prevalecerão contra ela, mas ela sempre vai encontrar tremenda resistência. Veja, versículos 10 e 11, João vai dizer que a luz encontrou uma tremenda resistência, e os versículos 10 e 11 completam a descrição em termos que são tragicamente absurdos, pois temos em mente aquela descrição de Cristo dada anteriormente, o eternamente preexistente, o eternamente criador, o eternamente Deus, em toda a sua glória, vindo ao mundo, habitando entre os homens para salvá-los, grande demonstração do seu amor. Mas a luz o rejeita, ou eles rejeitam a luz, melhor falando, as trevas rejeitam a luz, melhor falando. E aí os versículos 10 e 11 então falam sobre isso. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A palavra mundo, ela pode ter vários significados, nós sabemos disso. Parece-nos que no Evangelho de João há uma mescla entre o sentido da palavra mundo compreendendo o universo, mas em sentidos mais restritos, o significado da palavra mundo se referindo àqueles que habitam no mundo, às pessoas, às gentes. Nós poderíamos explicar isso de uma forma bem simples. Nem sempre a palavra mundo quer se referir ao universo, ao planeta Terra, por exemplo. Eu já usei essa ilustração aqui mais de uma vez. Seu filho vai completar o primeiro ano de vida. Nossa sociedade está tão imediatista que não se espera mais a criança completar um ano. Vocês já perceberam isso? São meses. A gente está numa loucura tão grande que você nem espera que o tempo ocorra. Espere que o teu filho faça 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vamos tentar usar a ilustração de 1 ano. Eu vou ainda tentar usar enquanto funciona, né? Bom, então, seu filho completa 1 ano, e aí você é convidado, ou você convida algumas pessoas, e uma delas vai perguntar a você: quem vai participar da festa? E você vai dizer: todo mundo. Todo mundo, você entende que aquele universo de pessoas conhecidas, tanto daquele que lhe perguntou, como também do seu conhecimento, daquilo que você sabe. Então, a palavra mundo pode ter diversos sentidos, e um deles é se referir a pessoas no sentido amplo ou no sentido restrito.
Parece-nos que aqui, nos versículos 10 a 11, o verbo estava no mundo, ou seja, ele estava presente aqui, no mundo habitado. O mundo habitado foi feito por intermédio dele. Isso inclui as pessoas que foram criadas, mas o mundo não o conheceu. Dificilmente isso se aplicaria à criação, porque você vê que até os ventos e o mar obedecem o Senhor do mundo. Não está revelado isso em Mateus capítulo 8? Que pães e peixes se multiplicam quando ele diz para se multiplicar, que a água é transformada em vinho quando ele diz para acontecer. A questão não estava no fato de que as demais criaturas ou obras da criação não reconheceram Cristo. Os demônios reconheceram ele. O que é que veio fazer aqui, Filho de Deus? Já veio para nos perder, ou seja, para nos condenar eternamente ao inferno? Os demônios sabiam quem era Jesus. Então, ele estava no mundo, o mundo foi criado por ele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 11 então explica a extensão da palavra mundo. Ele veio para o que era seu. Aqui já aponta de forma mais precisa para as pessoas. E os seus não o receberam. Pense nisso. Jesus é aquele que disse no princípio: haja luz, e houve luz. Em 6 dias, pela palavra do verbo, a comunicação da Trindade, o universo passou a existir. Aquele cujo amor o constrangeu a brilhar sua luz salvadora através da criação e da consciência, aquele que misericordiosamente embainhou sua luz em uma carne humana, ou seja, a própria divindade encarnando para que pudesse trazer luz aos homens. Aquele que separou um povo especial para ser luz para as nações. João está dizendo aqui: veio para o que era seu, mas foi rejeitado. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Entretanto, ele ainda hoje continuamente brilha. Ele ainda hoje continuamente abre caminho nos corações hostis ao seu evangelho. Ou essa não é a minha história, ou a sua história de salvação. Aqui, no prólogo, João, o apóstolo, vai nos preparar para falar mais adiante do incrível amor do nosso Redentor por seu povo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ainda hoje permanece esta permanece sendo a atitude de muitos. Veja, no próprio Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, o que lemos. João 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Muitos ainda hoje no mundo rejeitam a luz, e ela continuamente brilha, permanece brilhando. E quando rejeitam a luz, diz a Escritura, estes se mantêm rebeldes contra o Filho e, portanto, não verão a vida. Mas sobre eles permanece a ira de Deus. Nós estamos vendo a tentativa de governos ditatoriais hoje de acompanharem de forma restrita os seus cidadãos. Nós temos nações hoje que possuem milhões de câmeras com reconhecimento facial, enquanto os cidadãos andam pelas cidades ou pelas ruas. E esta é uma tentativa dos líderes mundiais ou dos estados ditatoriais se autoafirmarem como deuses.
Mas na verdade o que eles fazem é apenas uma loucura ou rebeldia de seus corações, porque ninguém consegue conhecer profundamente os homens senão Cristo. E eu poderia tomar essa ilustração e aplicar aqui ao fato de que hoje, nesse mesmo instante, onde quer que os homens estejam, com rede social ou não, com smartphones ou não, e hoje nós sabemos disso, até conversas que nós estamos tendo uns com os outros, depois nós acessamos a internet e aquilo que falamos aparece, de algo que nós conversamos, de produtos que nós falamos, ou de comidas ou bebidas que nós discorremos. Mas ainda que os homens não tenham nada disso, ainda que os homens habitem nos lugares mais distantes, sem Cristo não verão a vida, e sobre eles permanece a ira de Deus. Deus reconhecendo não somente a face, mas também a alma de cada um dos homens que habitam neste mundo. E esta é a realidade daqueles que o rejeitam, daqueles que se tornaram rebeldes e hostis ao seu amor, ao seu incrível amor. Mas embora muitos o rejeitem, veja que os versículos 12 e 13 do Evangelho de João afirmam que a luz também, ela será recebida. Versículos 12 e 13: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Alguns rejeitam a luz ainda hoje, mas outros tantos a recebem. E aqueles que recebem a luz, diz o Evangelho de João, são transformados em filhos de Deus, tornam-se filhos de Deus, e esta é uma verdade extraordinária da palavra. Aparentemente João nunca conseguiu superar esta verdade. E por que eu estou dizendo isso? Abra comigo em 1 João capítulo 3. Quando ele já era um homem velho, observem o que ele escreveu em sua primeira carta. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. E eu diria mais, irmãos, se nós de fato cremos que Jesus Cristo é tudo o que a palavra revela, e a palavra de Deus é a verdade, este deveria ser o refrão da nossa vida. 1 João, capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mesmo o velho João nunca superou a verdade que lhe foi revelada, e que ele escreveu no Evangelho: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amor indizível, amor incrível, amor sem medidas. Ele então, já envelhecido, vai escrever: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Isso se coaduna ao argumento que eu estava utilizando para mostrar aos irmãos a extensão da palavra mundo, ou as suas várias classificações. O mundo não nos conhece aqui, não é a obra criada de Deus, mas os próprios homens que rejeitam a luz ainda hoje, e os seus sistemas e os seus valores. Por isso, irmãos, eu vou continuar a insistir nessa mesma tecla. Ano que vem é ano de eleição. Esse ano é ano de eleição civil, né? Ano que vem é ano de eleição eclesiástica. Meu mandato está findando. Não sei se é vontade de Deus que eu permaneça, se os irmãos vão querer que eu permaneça, mas eu não vou deixar de falar isto e insistir. O que fazemos aqui molda a nossa vida.
E o que nós estamos exercitando aqui está revelando muito daquilo que estava guardado em nossos corações, trevas que precisavam ser iluminadas. Eu vou continuar dizendo, se você não quiser, se for vontade de Deus, que eu permaneça, que aconteça uma eleição, só Deus sabe, vocês vão votar segundo a vontade de Deus, Deus é quem sabe tudo. Você pode depois dizer, eu não quero mais, eu não quero mais ouvir isso, chega para mim. Mas eu vou continuar dizendo, o que você está fazendo com a sua família, quando você não valoriza o culto ao Senhor, quando você deixa o seu filho sair toda hora do santuário, eu duvido que diante de um desenho animado, que diante de um filme, que diante do celular, ele se levante desse jeito, na presença do rei. Você está ensinando tudo errado. Depois ele sai da igreja, depois ele não quer saber de Cristo, e você vai dizer, eu fiz tudo, eu trouxe para a igreja. A maneira como você olha para a igreja, a maneira como você trata a igreja, a maneira como você lida com a verdade, isso traz consequências que podem ser irreparáveis no futuro. A decisão é sua, o que você vai fazer, mas eu não posso deixar de continuar a dizer, você está dando um péssimo exemplo para o seu filho, para a sua casa. Você não está ensinando ele o que é a confissão de pecados, porque você não está orando com ele. Você não está ensinando a ele o que é ler a palavra, porque você nem mesmo crê que é a palavra de Cristo. Você não canta e por isso ele não canta, porque não faz sentido para você, porque você não quer cantar. Tudo isso revela uma pequena verdade aqui. Qual é ou qual tem sido o refrão de toda a sua vida? Se você crê em Cristo, meu irmão, olhe para 1 João capítulo 3, versículo 1. Não olhe para o que o pastor é, ou para o que ele fez. Não olhe para a igreja. Olhe para o que você é hoje no meio do povo de Deus como um crente. Olhe para 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não havia razão nenhuma para sermos chamados filhos de Deus, ou transformados em filhos de Deus. Não merecíamos nada disso, nada disso. Então há problemas espirituais em nossa alma, eles precisam ser tratados, e só a luz pode fazer isso, dissipando as trevas do nosso coração. Além disso, o futuro nos oferece a brilhante perspectiva de nos tornarmos como o próprio Cristo. Veja, ainda em 1 João, versículo 2, João, apóstolo, seguiu sua declaração de admiração, com uma declaração de admiração ainda maior. É aquilo que nós vimos na primeira mensagem no Evangelho de João. Quanto mais nos aprofundamos na palavra, Cristo se torna cada vez maior para nós, não porque Ele vai crescer, mas porque Ele sempre foi tudo isso, mas nós não conseguíamos enxergar. Ele diz, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. Que status maravilhoso! E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Como Ele é. C.S. Lewis pregou uma vez um grande sermão, esse sermão foi intitulado O Peso da Glória. Ele pregou em Oxford, esse sermão, e um dos trechos do sermão de C.S. Lewis,
em um dos trechos, ele elaborou as implicações de ser um filho de Deus. Eu vou citar aqui para vocês um pedacinho. Ele disse assim: é algo sério viver em uma sociedade de deuses e deusas possíveis. Lembrar que a pessoa mais chata e desinteressante com quem você fala pode um dia ser uma criatura que, se você visse agora, ficaria fortemente tentado a adorar. Ou então um horror e uma corrupção como você encontra agora, se é que encontra, apenas em um pesadelo. Durante todo o dia, continua Lewis, estamos, em certo grau, ajudando uns aos outros para um ou outro desses destinos. Para onde você está mandando teu filho, em outras palavras. E à luz dessas possibilidades avassaladoras, continua Lewis, é com a admiração e a circunspecção que lhe são próprias, que devemos conduzir todas as nossas relações uns com os outros, todas as amizades, todos os amores, todas as brincadeiras, todas as políticas. Lewis conclui e diz assim: não existem pessoas comuns. Por que ele estava falando a respeito disso? Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não existem pessoas comuns. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos das trevas. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do maligno. Uma alegria vertiginosa em nosso futuro, como filhos de Deus, portanto, meus irmãos, deve permear todos os nossos caminhos. Esse refrão deve nos acompanhar, desde quando levantamos cedo, até o momento em que nós vamos dormir. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Entrar nesta vida maravilhosa é uma questão de incrível simplicidade. Tornar-se um dos próprios filhos de Deus vem quando recebemos a Cristo. Voltem para o Evangelho de João, por favor. O que o versículo 12 explica, dizendo: a todos quantos o receberam, a saber, aos que creem no seu nome. O que isso significa? Significa que crer em Jesus é crer no que Ele é e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. É ter a consciência do que diz o versículo de número 13, não é nascer do sangue, ou seja, não é herdar consanguinamente esta herança, não é vontade da carne, não é vontade humana ser filho de Deus, não é vontade do homem, mas é a decisão do Pai. Veja que grande bênção é então fazer parte do povo de Deus, ser igreja de Cristo Jesus. Todos nós fomos feitos filhos de Deus pela graça de Jesus. A partir do momento que cremos no nome de Jesus, somos transformados em filhos de Deus. Na linguagem de João capítulo 1, o Cristo cósmico, o Criador eterno, que se tornou um de nós, tomou sobre si os nossos pecados, pagando por eles, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e agora está sentado à direita de Deus. Eu pergunto, você realmente acredita em Jesus? Você realmente acredita em seu nome? Você realmente acredita nele? Essa é a questão. Simples, pura e simples para nós neste dia. Não há nada que eu possa fazer para me unir a Ele. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo, assinar um termo, um contrato. Eu preciso simplesmente crer no que diz o Evangelho. E o Evangelho fala todas essas bênçãos, ou todas estas maravilhosas verdades que se transformam em bênçãos para nós, quando nós cremos de todo o nosso coração
no nome de Jesus. É a grandeza do nosso Cristo e o seu grande amor por seu povo. Por fim, vejamos a grandeza da graça de Cristo, versículos 14 a 18. Então, o prólogo do Evangelho de João se encerra com a menção da graça. Ela então vai se tornar proeminente e vai estar ligado ao que nós vimos anteriormente. Os versículos 14 a 17, com exceção do versículo 15, né, que faz referência a João Batista novamente, todos eles, no final do prólogo, se referem ou apontam para a graça do nosso Cristo. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O apóstolo João então explica que quando Jesus se tornou homem, se fez carne e habitou no meio da humanidade, literalmente armou a sua tenda, tabernaculou, como nós temos aprendido estudando juntos o livro do Êxodo. O tabernáculo então em Êxodo seria modelo e padrão da salvação de Deus para o seu povo. Deus sempre habitaria no meio do seu povo, é a ideia do tabernáculo. A palavra quer dizer fazer habitação. O que Cristo então vem e faz, sendo ele o tabernáculo perfeito do Pai, na plenitude dos tempos, no tempo exato e certo, ele arma a sua tenda no meio dos homens, e com essa bênção, homens e mulheres puderam ver a sua glória. Veja que João vai caracterizá-la como cheia de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, versículo 14, cheio de graça e de verdade. O apóstolo vai descrever essa experiência de uma maneira marcante, veja, porque todos temos recebido da sua plenitude, versículo 16, e graça sobre graça. Então, o Verbo tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, manifestou a sua glória como a do unigênito do Pai. Então ele é o cumprimento de tudo aquilo que começou no Êxodo. Jesus é o cumprimento perfeito de toda a revelação das Escrituras. E aí João vai descrever essa experiência como receber da sua plenitude graça sobre graça, e graça sobre graça. Literalmente, na língua grega, a frase seria graça em lugar de graça. Como é que isso pode ser entendido? O que o apóstolo quis dizer? Como é que eu ou você podemos obter graça em lugar de graça? A ideia é a seguinte: à medida em que eu e você experimentamos da graça de Jesus, à medida que a graça que recebemos é apropriada e permitida para agir e operar em nossa vida, mais graça virá. E então mais graça, e ainda mais graça. O conceito é esse então. Não é que você perde, mas cada vez mais você ganha. É a ideia também que poderia ser traduzida como graça após graça, ou graça acumulada. Nossa tradução, ela é precisa, ela usa graça sobre graça, sobre graça, a ideia de algo que se acumula. Martinho Lutero, ele tentou explicar isso, sobre esta graça que continua a transbordar. Ouçam o que ele escreveu, ele disse assim: o sol não esmaece e escurece por brilhar sobre tantas pessoas, ou por dar ao mundo inteiro sua luz e esplendor. Ele mantém sua luz intacta, não perde nada, é imensurável, talvez capaz de iluminar mais 10 mundos. Suponho que 100.000 velas podem ser acesas com uma luz, continua Lutero, e ainda assim essa luz não perderá nada de seu brilho. Conclui então Lutero:
Assim Cristo, nosso Senhor, a quem devemos buscar e a quem devemos pedir tudo, é um poço interminável, a fonte principal de toda graça. Mesmo que o mundo inteiro tirasse dessa fonte graça e verdade suficientes para transformar todas as pessoas em anjos, conclui Lutero, ainda assim não perderia nem uma gota. Esta fonte transborda constantemente com pura graça. Talvez você esteja sem graça após ouvir tudo isso, ou sem graça mesmo, sem a graça de Cristo. Eu quero lembrar que o Evangelho de João diz para mim e para você nesta manhã que esta graça, ela está disponível para todo aquele que crê no nome de Jesus. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A verdade, irmão, é que a graça mais do que suficiente, ainda hoje, nesta manhã, para cobrir todos os seus pecados e conceder a você uma vida vitoriosa e transbordante. Para aqueles que conhecem a Cristo, nosso texto deixa claro que, da plenitude de sua graça, todos nós recebemos uma bênção após outra. Nós temos, portanto, muito mais motivos por que agradecer do que por murmurar. Graça sobre graça em Cristo nós temos recebido uma bênção após a outra. Nós temos recebido hoje, agora, e graça é acumulada à medida em que nós caminhamos com Ele. Não experimentaremos da graça de Cristo se o rejeitarmos, se nos afastarmos dEle, se não fizermos uso do que Ele nos deu como meios de graça, a palavra, a oração, os sacramentos, a comunhão dos santos. Se nós desprezamos estas coisas, não andamos com Ele e então não crescemos em graça. Eis a razão porque muitos crentes não crescem na vida cristã, porque parecem que andam com Ele, mas estão muito distantes dEle. Conclusão, veja como é que João conclui o seu prólogo. Ele vai dizer o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Não há uma rejeição à lei de Moisés, mas uma identificação própria de que Moisés nunca foi o Cristo. Ele assume a figura de redentor, de mediador, de profeta, sacerdote por alguns momentos, rei, mas ele não era o Cristo, ele era apenas uma figura. Ele também precisava da graça sobre graça do Redentor maravilhoso. Por isso o apóstolo diz: a lei foi dada por intermédio dele. A lei trouxe os termos do pacto, as exigências de Deus, para que o povo caminhasse alinhadamente e feliz, abençoado pelo Senhor, mas a lei não conseguia ser obedecida, ou seus termos cumpridos pelos homens, como ainda hoje não podem ser cumpridos por nós. A cada domingo, a confissão sincera dos nossos pecados nos lembra disso. Pecamos com a língua, pecamos com os pensamentos, pecamos por atitudes, quebramos a lei de Deus constantemente. A lei veio, ela tem um objetivo claro para o crente. Primeiro revela o seu pecado, mas depois mostra o caminho que ele deve andar, mas ele não consegue fazer isso perfeitamente. Então a graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo. É somente por meio dele que nós podemos aprender a andar com ele, andar nele. Versículo 18 então: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. A palavra revelar, ou exegeses, na língua grega, fala muito sobre explicação. O que é uma exegese? É uma ferramenta
da ciência de interpretação. Quando nós falamos da Bíblia, a exegese bíblica é uma parte da ciência hermenêutica de interpretação bíblica, onde você vai buscar entender o texto para explicá-lo e aplicá-lo para a vida, para pregar. Agora, observem, o versículo 18 diz que Deus jamais foi visto. Isso nos remete a todas aquelas aparições de Deus, ou suas revelações, como pré-encarnações da segunda pessoa da Trindade. Lembrem-se, o Antigo Testamento é explicado pelo Novo. Ninguém jamais viu a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que ele habita em luz inacessível. Deus é Espírito. Quem nós vamos ver na glória eterna? Não vamos ver a terceira pessoa da Trindade, pois é o Espírito Santo. Não vamos ver o Pai, porque o Pai é Espírito, mas nós vamos ver aquele que desde o princípio veio para revelar o Pai. Nós vamos ver a Jesus face a face, e como diz o apóstolo João, seremos como Ele. A ideia de que teremos um corpo glorificado como o dele. Ninguém jamais viu a Deus. Essa é a primeira verdade, mas ela se completa. O Deus unigênito, o unicamente gerado do Pai, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus é a explicação de Deus Pai. Jesus é a exegese de Deus Pai. A grandeza de Cristo explica a grandeza do Pai. A grandeza do amor de Cristo explica a grandeza do amor do Pai. E a grandeza da graça de Cristo explica a grandeza da graça do Pai. Sem Cristo não há verdadeiro conhecimento de Deus. Não há verdadeiro conhecimento do amor do Pai, da grandeza do Pai, da graça do Pai. Eu concluo lembrando aos irmãos que o nosso desejo deve ser o de continuar a desenvolver o conceito bíblico ensinado neste Evangelho a respeito de Jesus. Como nós devemos olhar para Cristo, tendo esse conceito altamente elevado, sua grandeza incomparável, a grandeza do seu amor, a grandeza da sua graça. Assim como Aslan disse a Lucy, na crônica O Príncipe Caspian, que eu citei no sermão do domingo passado, que tendo esse conhecimento elevado a respeito do nosso Cristo, que possamos ouvir do nosso Redentor: a cada ano que você cresce, você vai me achar ainda maior. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo, irmãos, é ter e ver a Cristo cada vez mais maior, ou cada vez maior, não cometendo esse erro de português. É porque a força é tão grande que você tem que falar mais maior mesmo, é grande, imenso. Que cada vez mais o enxerguemos assim, em sua grandeza, em seu esplendor, em sua glória. Se não andamos nele, se não temos buscado conhecê-lo em sua palavra, ele não vai ser visto assim. Mas não se esqueçam, ele continuará sendo o que ele é. E ele é tudo o que nós vimos mais uma vez revelado na Sagrada Escritura. Deus nos abençoe. Ó Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome por Tua palavra, agradecemos pelo privilégio de ouvir mais uma vez a respeito do nosso Redentor, sobre a Sua grandeza, quem de fato Ele é. Uma grandeza incomparável, um amor imensurável e tão grandioso, uma graça maravilhosa e extraordinária. Nós Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos porque a todos quantos o receberam, o Senhor concedeu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no nome de Cristo. Que esta seja uma palavra que conforta o Teu povo nesta manhã, fazendo com que graça sobre graça, bênção sobre bênção,
possamos experimentar em nossa caminhada cristã. E aqueles que estão sem graça aqui nesta manhã, que necessitam da graça do Senhor Jesus, nós rogamos que a Tua palavra, Senhor, alcance os lugares obscuros em trevas de seus corações, iluminando suas almas, a fim de que possam crer também em Jesus como seu Senhor e Salvador. Recebe a nossa gratidão e louvor por Tua palavra bendita, maravilhosa, e que nos faz sempre crescer e ver o nosso Cristo cada vez maior. Em nome dele é que oramos. Amém.